Vamos passar frio junto. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Conhecido por todos. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E agora, quando a gente vai para Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que nós queremos nesta noite, queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Esse é o nosso pedido. Abre os meus olhos, Senhor. Quando a gente olha para esses textos, a gente vê algo em comum, que é a palavra princípio. Grave bem isso daí. Evangelho de João, inspirado pelo Espírito, entende que era necessário começar seu relato pelo princípio. E como bem sabemos, o princípio não é algo vago no espaço e no tempo, mas uma pessoa, ele é o próprio Deus. A palavra princípio no original significa cabeça. Logo, vemos que não existiria palavra melhor para entendermos que Jesus é Deus por direito de criação. Ele é o nosso Senhor. Ele tem o direito sobre nós por ser o Criador e logo sermos criaturas. Quando a terra era sem forma e vazia, quando a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito do próprio Deus se movia sobre a face das águas, lá Jesus já estava. Sendo o centro do intelecto, da memória, da compreensão, do controle emocional, da inteligência, do juízo, ele é tudo. Trazendo essa pequena introdução, a gente pode entender que, acima de tudo, devemos aceitar que ele, o eterno Deus, é nosso Criador e a ele devemos obediência, honra, glória, gratidão, toda a nossa adoração. Sabemos que ele é Deus, que Deus é amor, mas não podemos esquecer que ele também é justiça e não aceita que a sua criação ofenda a sua santidade com o seu pecado. Como o único Deus detentor de toda a ciência, já havia pronto um plano desde antes das eras para salvar a sua criação. Tudo por intermédio de um sacrifício real, genuíno, verdadeiro e único. A promessa que temos é por intermédio do reconhecimento do senhorio de Cristo pelo sacrifício vicário. Nós teríamos a vida eterna. Mas não somente uma vida eterna, é estar com ele por toda a eternidade. Queridos, que nós precisamos entender e pedir para o Senhor abrir os nossos olhos é que não temos que desejar ir para o céu por medo de ir para o inferno. Porque isso revela o nosso coração idólatra ou até mesmo egoísta, pensando ainda só em nós. Não, eu preciso fazer as coisas tudo bem certinho, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Ao contrário, quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo, não damos prazer ao Senhor através da nossa obediência aos seus estatutos, porque nós queremos ir para o céu, mas simplesmente pelo fato de desfrutarmos da sua presença nesse tempo e na era vindoura, na eternidade. O nosso coração precisa se encher de alegria, não pelo fato que vamos para o céu e ficaremos livres do inferno, mas que nós vamos para a eternidade viver diante dele, na presença dele. O nosso coração precisa se abrir para essa realidade. Temos que encher a nossa vida dessa verdade. Eu não quero ir para o céu por causa do inferno, ou com medo do inferno, mas eu quero ir para a eternidade para estar desfrutando continuamente da presença do Criador dos céus e da terra. Mas para entendermos essa vida na eternidade, o grande desafio, querido, está na confissão. Somos seres caídos, orgulhosos, arrogantes,
Reconheça, somos maus, eu sou mau, você é mau. E muitas das vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes, eu e você não vemos o pecado em nós. Eu e você não consegue ver o seu pecado, eu não consigo muitas das vezes ver o meu pecado, pois o meu e o seu olhar não está nele e na beleza da sua santidade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu inefável amor e maravilhosa graça, nos proporciona ambientes de arrependimento. O Senhor ele tem gerado ambientes de arrependimento para estarmos diante dele, confessando os nossos pecados. E a confissão do pecado vem através do reconhecimento da santidade de Deus, do reconhecimento da pessoa dele, reconhecendo quem ele é. Amor divino gera exposição. Preste bem atenção nisso. Amor divino gera exposição. Exposição vai gerar confissão. E confissão gera arrependimento. Vou repetir isso aqui. Amor divino gera exposição, exposição gera confissão e confissão gera arrependimento. Agora, quando a gente lê o Salmo 51, do verso 1 ao 19, a gente vê uma história muito bacana. Uma história muito legal. O texto que a gente citou agora relata a história de profundo arrependimento de um homem muito poderoso para a sua época, um grande guerreiro, músicas eram cantadas sobre seus feitos, mas tudo isso é nada diante do Criador dos céus e da terra. Deus não olha esses adjetivos em uma pessoa, mas o coração, um coração totalmente contrito. Deus, ele quando quer medir um homem, ele pega a fita métrica, ele não vai medir a sua cabeça, mas ele mede o coração desse homem. Um profundo arrependimento começa com um clamor ao Eterno. Até porque arrependimento significa transformação, mudança de mente. E a transformação da nossa mentalidade tem início no reconhecimento de quem ele é. Você quer começar a se arrepender? O arrependimento vem através da contemplação e da revelação de quem o Senhor é. Quanto mais você tem a revelação de quem ele é, quanto mais você contempla o Senhor, quanto mais você se debruça na palavra e conhece o Criador dos céus e da terra, mais você entra num lugar de profundo arrependimento, porque você está com seus olhos sendo abertos e você contempla o Rei. E através da contemplação do Rei, o brilho de quem ele é revela quem nós somos. E quando os nossos olhos são abertos para quem nós somos, entramos no lugar de arrependimento, porque reconhecemos que estamos ofendendo a santidade de Deus. Ficou claro? Espero que isso tenha ficado claro no teu coração. Não podemos iniciar um processo de confissão contando nossos pecados. O que é isso aí? Até porque nossa súplica precisa ter um alvo. E o único alvo é Cristo Jesus. Então não adianta você abrir a boca e confessar o pecado se você não sabe por que você está confessando e para quem você está dizendo isso. Por que você confessa um pecado? Porque simplesmente você entra num lugar de legalismo ou de religiosidade, porque eu preciso confessar o meu pecado, para que as pessoas vejam que eu estou certinho, para as pessoas vejam que eu tenho uma vida em santidade. Não! Primeira coisa, para eu entrar no lugar de arrependimento, para eu começar a confessar os meus pecados, eu preciso saber para quem eu estou fazendo e por que eu estou fazendo para essa pessoa. Então, conhecer a Cristo, aí sim, eu entro nesse lugar de confissão. Por quê? Porque os meus pecados estão ofendendo a pessoa de Deus. Nesse lugar de profundo clamor por redenção, sempre deve nascer uma canção dos lábios de um pecador com um coração sincero. Aí é quando você entra no Salmo 51, do verso 1 ao verso 10.
Olha que bacana isso aqui. Ele começa assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Olha como é que o salmista começa. Ele não poderia começar de forma melhor. Ele começa reconhecendo quem Deus é. Como assim? Vou lhe mostrar. Só um pecador confesso, com os olhos fitos em Cristo, pode iniciar o versículo com um verbo tão poderoso e pontual. Que verbo é esse? Criar. Criar é fazer existir, dar origem a partir do nada. Esse é o caminho para o processo da metamorfose de criatura para filho, como a lagarta que vira borboleta. Você quer começar a entrar numa transformação, deixar de ser criatura e começar a se tornar filho de Deus, é quando você começa a sua confissão dizendo, cria, Senhor. Porque só Ele é o Criador de tudo que vemos e não vemos. Então o salmista começou de forma assim, ó, excepcional. Por quê? Porque é um lugar de contemplação e de revelação de quem Deus é. O próprio Espírito de Deus coloca as palavras na nossa boca para como nós vamos confessarmos isso diante do Senhor. Então eu quero que você entenda que tudo gira em torno de um relacionamento com o nosso Criador. Tudo gira em torno do relacionamento, de uma entrega total para o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Pai. Da forma como o Senhor se revela a nós, de Gênesis a Apocalipse, Ele se revela para nós de várias formas, Redentor, Salvador, Rei. Ele se revela como Senhor dos Senhores, Ele se revela como Rei dos Reis, Ele se revela como o general dos generais do exército, Deus vivo. Ele se revela como Pai, Ele se revela como Criador. Mas o que Ele quer com isso tudo é que nós nos relacionemos com a pessoa dEle. Isso é poderoso demais. O salmista já começa dizendo, cria. Só tu tens o poder de criar. Faz novo, dá origem a partir do nada. Eu sou um mero pecador, eu sou ruim demais. Então, por favor, cria em mim. O quê? Cria um coração puro. Só o Senhor tem o poder de criar. Não adianta confessarmos o nosso pecado sem saber por que e para quem estamos fazendo. Mas quando nós sabemos, nós dizemos a palavra correta e liberamos a palavra, cria em mim, Senhor. Cria em mim, porque o pecado gerou algo em mim. Mas eu tenho certeza que o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. E tem o poder de criar um coração puro em mim. Esse é o caminho para o processo da metamorfose de criatura para filho. Como lagarta que vira uma borboleta. Não tem como você se tornar filho e voltar a ser criatura. Da mesma forma como não tem como uma lagarta voltar a ser, uma borboleta voltar a ser lagarta. Não existe essa possibilidade. O salmista declara a todos que o ouviram no presente da sua época, até os que virão depois de nós, até a volta de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas, onipotente, é o nosso Deus e criou tudo para o louvor da sua glória. Amém? E o coração puro que ele tem, criado no peito dos que o clamam, é para queimar de amor unicamente a ele, o Rei do universo. É tão lindo ver a continuidade do texto como o reconhecimento de quem ele é e no processo da confissão e santificação, reconhecendo não somente que ele é Criador, mas também aquele que nos dá o sopro da vida, o resgatador que nos liberta das garras do pecado, da morte e do pecado, para a vida eterna. Olha o que diz o verso 11 de Salmo 51. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Querido, a gente está falando do rei Davi. Assim, ó, tudo que um rei poderia ter, Davi teve. Davi teve. Teve ouro, teve prata, teve terras, teve poder, teve autoridade, tudo. Teve grandes vitórias como nenhum outro. Então, Davi teve tudo que um homem nessa terra poderia ter. Mas ele entende que nada disso se compara à perda
inestimável de ficarmos longe, distantes da presença do Senhor. Então, o Davi, ele vai reto, querido. Ele é categórico. Não me expulses a tua presença. Eu preciso é da tua presença. Eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, eu não preciso de coroa, eu não preciso de trono. Eu não preciso de um reinado. Eu preciso de um rei. E o Senhor é o meu rei, o Criador de tudo e de todos. Não adianta apenas pedir para criar, como ele diz, cria em mim. Não adianta somente isso, mas também devemos clamar só para ter o espírito de vida nesta terra seca. Isso é lindo demais. Para um coração arrependido e contrito, não importa se estamos nos mais belos palácios ou no lugar mais sórdico da terra. Se sua presença estiver com nós, comigo e com você, assim, aí nós teremos, você e eu, teremos tudo que um homem precisa ter. Nesse lugar de filho e não mais criatura, temos autoridade para conduzirmos outros que estão como estávamos, como nós estávamos. E como afirma o autor no versículo 13, eles voltarão. Deixa eu pegar aqui a Bíblia para a gente ler o versículo 13. Versículo 13 de Salmos 51. Isso aqui é lindo demais, querido. Olha aqui, ó. Acompanha comigo. Salmo 51, verso 13. Vamos do 11. Isso, 51. Não, estou em Isaías, por isso que estava errado. Salmos 51. Salmos 51, achei. Diz assim, de verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Verso 12, restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Querido, Davi entendeu claramente muita coisa. Pediu a restauração da alegria da salvação. Às vezes nós esquecemos. O pecado, a nossa natureza pecaminosa faz a gente esquecer muito rápido a dádiva da salvação. Cristo, nosso resgatador. O pecado nos coloca num local de esquecimento e a gente esquece muito rápido. Então temos que pedir ao Senhor, Senhor, traga essa alegria, restaura essa alegria dentro de mim. Torna-me disposto a te obedecer. Eu e você, por si só, não temos poder nem autoridade para nos tornarmos obedientes. Somos obedientes a Ele por meio dEle. E por meio dEle somos obedientes. Para Ele somos obedientes. Então entenda isso. Não tente ser obediente. Peça a Ele para restaurar isso dentro de você. Peça a Ele para que você e eu nos tornemos dispostos a obedecer. Verso 13. Então, isso aqui é muito bacana. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Olha como é que o salmista diz. Tem muita gente aí, querido, que sabe o que o pessoal está fazendo? O pessoal quer pregar Jesus, o pessoal quer falar de Jesus, o pessoal quer restaurar a vida das pessoas sem antes buscar uma restauração dentro de si. Mas o salmista, ele começa claro, cria em mim, no verso 10, ó Deus, um coração puro e renova um espírito firme em mim. Aí você vê um processo de Deus aqui nesses versículos, de criar um novo coração, de renovar o espírito. Ele traz aqui, não me expulsa da tua presença. Davi entende por que e para que ele foi criado, para o louvor da glória de Deus. Não retire de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Como é que vamos falar de salvação se não temos alegria da nossa salvação em Cristo, porque esquecemos com muita facilidade isso? Aí entramos no verso 13. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes.
Eu deixei de ser um rebelde para me tornar um homem livre a partir de um coração novo, criado, não sendo expulso da presença, com uma alegria da salvação sendo renovada, me tornando obediente através do Espírito. Aí eu posso, sim, ser um canal do Senhor, para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa ensinar os teus caminhos àqueles que são rebeldes. E o salmista, ele afirma, e eles voltarão. Não é talvez, tomara, não, eles voltarão para ti. Porque uma vida diante do Senhor, nós não precisamos falar muita coisa. Apenas uma vida diante do Senhor traz transformação para a vida de outras pessoas. Porque não é sobre nós, mas é o que está sendo feito em nós. E quando o Senhor entender, Ele fará através de nós. Amém? Você está entendendo isso? Está ficando claro no teu coração? Espero que sim. Aqui, ó. A prova dos 9 para quem entrou em profundo arrependimento e tem permitido o desenvolvimento dos frutos dentro do seu ser é que de lado estamos perante o verso 1 do Salmo 1. Vou repetir isso aqui. A prova dos 9 para quem entrou em profundo arrependimento e tem permitido o desenvolvimento dos frutos dentro do seu ser é que lá estamos perante o verso 1 do Salmo 1. Que diz o quê? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Se você for esmiuçar esse versículo rapidinho, é aqui, ó, feliz, ou em outras versões, bem-aventurado, está falando sobre ser guiado. Depois vem a palavra segue. Na minha versão diz, feliz é aquele que não segue. Segue fala de caminho, caminha. O conselho vai falar de propósito. Os perversos, de alguém culpado de crime. Aí a outra palavra se diz, não se detém. O detém fala se permanece, significa permanece. O caminho fala de jornada de vida. Pecadores, aqueles que são expostos à condenação. Não se junta, essa palavra junta fala de habitação. Na roda fala de acomodação. E zombadores aqui fala de arrogantes. Sabe o que o salmista está falando aqui? O salmista, quando ele está falando não se assenta à roda dos escarnecedores, ou dos zombadores, ou dos arrogantes, ele não está falando simplesmente de pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho. Estão falando de pessoas que conhecem a Cristo e zombam de quem Ele é, fazendo o quê? Praticando toda a impureza de pecado, a iniquidade de pecado, e não reconhecem quem Ele é para poder o quê? Confessar os seus pecados. Então, se eu juntar tudo, diz, guiado é aquele que não caminha no propósito de alguém culpado de crimes, que não permanece na jornada de vida dos expostos à condenação, nem habita e se acomoda com os arrogantes, juntando tudo. Mas lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, deixa uma coisa muito clara para a gente. O livro de Eclesiastes não pode ser corretamente interpretado sem a leitura desses versículos finais. Não importa quais sejam os mistérios e as aparentes contradições da vida, devemos trabalhar com o único propósito de conhecer a Deus. Em Eclesiastes, Salomão nos mostrou que devemos desfrutar a vida, mas isto não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus. Devemos buscar o propósito e o significado da vida, mas esses não poderão ser encontrados apenas por meio dos esforços humanos. Devemos reconhecer o mal, as tolices e as injustiças que existem nesse mundo, mantendo uma atitude positiva e uma forte fé em Deus. Todas as pessoas comparecerão diante do Senhor e serão julgadas pelo que fizeram. Não serão capazes de usar as contradições da vida como desculpas por terem fracassado em agir corretamente. Que a leitura de Eclesiastes possa ajudar-nos a, primeiro, reconhecer que o esforço humano sem a presença de Deus
é inútil. 2, colocar Deus em primeiro lugar a partir de agora. 3, receber todas as coisas boas como dádivas de Deus. 4, compreender que Deus julgará a todos, quer tenham vivido de um modo bom ou mal. É surpreendente pensar que as pessoas passam a vida esforçando-se para alcançar a alegria que Deus dá gratuitamente como um presente. Eu quero te fazer um convite. Seja humano de forma espiritual. Desfrute de uma humanidade no modelo da espiritualidade de Cristo. Vou repetir. Desfrute de uma humanidade no modelo da espiritualidade de Cristo. Se eu posso numerar para você 3 pilares para uma vida de um homem espiritual, eu posso te dizer. Provérbios, capítulo 24, verso 3 e 4. Provérbios 24, verso 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Sabedoria, querido, são 3 pilares para uma vida de um homem espiritual. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Parece que essas 3 são a mesma coisa, mas não são. O autor do provérbio deixa isso muito claro. Porque sabedoria vai tratar de habilidade. Entendimento de discernimento e percepção. O entendimento vai tratar, sabe o quê? Um exemplo. Astuto como serpente e prudente como a pomba. Você precisa ser astuto como a serpente e você precisa ser prudente como uma pomba. Você precisa ter o entendimento em saber diferenciar o que é inocência de pureza. Apesar de parecer que achar que elas se parecem ou são a mesma coisa. Não. Pureza é uma coisa, inocência é outra. E o conhecimento trata de reconhecer, admitir, confessar. Assim, querido, esses 3 precisam andar juntos, esse tripé precisa andar junto. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Não adianta você ter o conhecimento que tomate é fruta, se você não tiver a sabedoria de entender que ele não pode ser colocado numa salada de fruta. Por mais que tomate seja uma fruta, ele não combina numa salada de fruta. Ele combina com outros legumes, mas ele é fruta. Então não adianta eu saber, ter o conhecimento que ele é fruta, se eu não estou tendo a sabedoria para tirar ele da salada de fruta. E no meio disso tudo é o entendimento. Eu tenho sabedoria de um lado, conhecimento do outro, mas no meio eu tenho esse entendimento. Que é o quê? Eu pego esse entendimento e eu preciso discernir como eu devo agir em momentos com a astúcia de uma serpente. Fala de astúcia, não fala de ataque, mas fala de atenção. E a prudência e a pureza de uma pomba. Espero que essa palavra venha direto ao teu coração e você compreenda que nós fomos criados para viver em eterno relacionamento com Ele. Vamos viver desde o dia que criamos, ou deveríamos estar vivendo desde o dia que nós fomos postos nessa terra, até a eternidade, conhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu senhorio e entregando toda a honra e a glória ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.